Conhecer casos reais de pessoas que foram demitidas de forma discriminatória por terem adoecido no trabalho e colocaram a empresa na justiça pode dar uma luz para o seu caso. Entender exatamente o que leva a ganhar ou não um processo na justiça é decisivo para aumentar as suas chances. Além disso, conhecer esses casos pode te ajudar a virar a chave na sua cabeça e te mostrar que um processo como esses não é impossível de ganhar. Meu nome é Juliana, eu sou advogada aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. Hoje eu vou te mostrar 5 casos reais de funcionários que processaram a empresa que os demitiu de forma discriminatória e vou te contar os valores das indenizações em cada caso. Tem casos de pessoas que chegaram a receber mais de 30 mil reais em um processo como esse. Eu também vou te contar sobre as provas que os funcionários usaram em cada um desses processos, para te mostrar aí que não é nem um bicho de 7 cabeças. Antes de começar, todas as informações sobre os casos estão aqui na descrição do vídeo, então qualquer coisa é só conferir direto da fonte, tá bom? O nosso primeiro caso é de uma funcionária que entrou na justiça contra a Seara. Nele, a gente tem o caso de uma mulher que, após passar 3 meses trabalhando nos setores de faca e de evisceração, passou a apresentar diversos problemas de saúde, como problemas nos punhos, nos cotovelos e nos ombros. Ela fazia um serviço muito pesado e repetitivo nessa empresa, com turnos de mais de 8 horas por dia, sempre fazendo a mesma função e com muito esforço físico. Em pouquíssimo tempo ela acabou desenvolvendo vários problemas de saúde, precisando até mesmo de cirurgia nos punhos por causa dessa situação. Ela teve o cuidado de sempre informar para a empresa sobre os problemas de saúde que vinha passando. Ela apresentava laudos, atestados atualizados, mostrava exames, procurava o setor médico da empresa. Ou seja, ela sempre deixou a empresa ciente de que ela estava doente e que isso estava sim relacionado com o trabalho. E, gente, ela fez tudo certinho. Parece até que era inscrita aqui no canal e fazia tudo que a gente recomenda. Só que mesmo tomando todos esses cuidados, 6 dias antes da data marcada para a cirurgia dela, a empresa demitiu sem justa causa, quando a funcionária tinha só 6 meses de empresa e vários problemas de saúde causados pelo trabalho. Agora imagina aí o tamanho do estresse que ela passou. Por conta dessa situação toda, em que ela se viu doente e desempregada, sem conseguir nem mesmo continuar o tratamento, porque o plano de saúde seria cortado, não teve outra saída senão entrar com uma ação contra essa empresa. Nessa ação, ela pediu que a justiça condenasse a empresa a pagar indenização por danos morais no valor de 20 mil reais por ter sido demitida de forma discriminatória. O caso dela seguiu todo o trâmite normal de um processo. A empresa se defendeu e negou que tenha discriminado a funcionária, dizendo que poderia sim ter demitido. Além disso, as partes passaram por tentativas de acordo, audiências e também uma perícia. Depois disso, tudo veio a sentença e com ela um banho de água fria. Isso porque o juiz da vara do trabalho negou todos os pedidos da funcionária e disse que ela não teria razão. Eu sei que desanima muito saber que ela perdeu inicialmente, mas calma. Ela apresentou um recurso, levou o caso para o Tribunal Regional do Trabalho e lá os desembargadores reconheceram que ela sofreu sim discriminação por ter sido dispensada enquanto estava doente. Eles analisaram todas as provas da funcionária e viram que a empresa sabia sim que ela estava doente e que provavelmente essa doença que ela desenvolveu foi o motivo da dispensa. Com isso, a empresa foi condenada a pagar os 20 mil reais de danos morais que a funcionária pediu lá no começo do processo. Depois dessa decisão que mudou completamente os rumos do processo, a empresa até recorreu, tentou levar o caso para Brasília, para o TST, mas não teve jeito. A funcionária continuou vitoriosa nesse caso. Esse processo durou cerca de 3 anos, de 2021 a 2024, e no final das contas, como o valor é atualizado, a funcionária acabou recebendo mais de 25 mil reais por ter sido demitida de forma injusta pela empresa. Esse foi só o nosso primeiro caso, mas ele serve para te mostrar que com um bom processo e com boas provas, é possível sim conseguir uma indenização pelo que a empresa te fez passar. Você acha que esse foi um valor justo? Me conta aqui nos comentários. O segundo caso que eu vou te falar é lá do Rio Grande do Sul e traz a situação de uma funcionária que passou 6 anos afastada pelo INSS por um problema de saúde não relacionado ao trabalho. Durante todo o período de afastamento, ela continuou como contratada da empresa, com carteira assinada e tudo mais, mas no dia em que ela voltou, a dona da empresa enviou uma mensagem por WhatsApp dela dizendo que ela seria demitida. Nesse caso aqui, ela não teve nem mesmo a oportunidade de ir até a empresa. Ela
já foi demitida antes mesmo de chegar lá. E parece até brincadeira, né? Mas infelizmente foi isso que aconteceu com essa funcionária. No processo, além de outras verbas, ela cobrou R$15 mil dos danos morais pela dispensa discriminatória. Depois de todo o trâmite do caso, o juiz lá da Vara do Trabalho de Taquari não entendeu que a funcionária tinha razão e ela acabou perdendo tudo. Mas como nos outros casos que a gente vai ver aqui, a autora recorreu e no tribunal foi sim reconhecido o ato de discriminação porque ela não teve nem mesmo a oportunidade de voltar para essa empresa. Lá no tribunal, o valor da indenização foi dos mesmos R$15 mil que ela pretendia inicialmente. Então foi um resultado excelente, mesmo que tenha demorado um pouco. No final das contas, por todas as atualizações que esse valor passou, a indenização dela saiu por mais de R$18 mil. Esse terceiro caso aconteceu no Paraná e é bem interessante, porque trata de um funcionário que tinha um contrato temporário com a empresa. Ele tinha um contrato de 180 dias, só que com uma semana de empresa, quando foi levantar uma peça pesada do chão, acabou machucando as costas. Ele até achou que foi algo simples, que seria só uma dor aí do momento e tentou continuar trabalhando, mas sempre sentindo muita dor. Quando ele começou um tratamento médico para esse problema causado pelo trabalho, o contrato dele foi rescindido de forma antecipada, com apenas 60 dias. Ele então juntou todas as provas do caso, comprovou o tratamento médico, a lesão que ele teve com uma semana de trabalho, a redução de dias do contrato sem justificativa nenhuma e tudo isso ele apresentou no processo. Ao final, ele fez um pedido de indenização por danos morais no valor de R$12.408. A empresa até tentou se defender e dizer que poderia sim ter reduzido o tempo de trabalho. Além disso, o caso passou por perícia médica e por 2 audiências. Na sentença, o juiz deu apenas uma parte do que o autor pretendia e condenou a empresa a pagar a quantia de R$3 mil pelos danos morais. A gente está vendo que essa condenação de R$3 mil foi bem menor do que a dos outros casos, mas o autor ficou satisfeito e não apresentou recurso para ela. Agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários se você teria pedido para o seu advogado recorrer ou não. Nosso quarto caso é do Rio de Janeiro e a gente tem o processo de uma funcionária que foi demitida assim que voltou do INSS. Ela acabou precisando ficar afastada da empresa por depressão e ansiedade, porque se via sem condições de continuar trabalhando. Mesmo ciente de tudo isso, a empresa demitiu sem justa causa menos de um mês após a funcionária retornar ao trabalho. Para piorar a situação, a funcionária dependia do plano de saúde da empresa para continuar com as consultas médicas e o tratamento, mas mesmo assim a empresa fez o desligamento e cortou o plano. E aqui, gente, sem novidades. É claro que essa funcionária processou a empresa. E cá entre nós, ela fez muito bem, né? Mesmo comprovando tudo, a autora perdeu o processo em primeiro grau. E a juíza entendeu que era um direito da empresa demitir a funcionária nesse caso. Eu sei que você deve estar indignado com esse resultado do processo, mas a funcionária também ficou e chegou a apresentar um recurso no caso. No julgamento desse recurso, os desembargadores reconheceram que a empresa só demitiu porque a funcionária ficou doente. E ainda foram bem claros quanto às provas. A autora conseguiu sim comprovar que foi vítima da empresa nesse caso e acabou condenando ao pagamento de R$10 mil pelos danos morais que a autora sofreu na mão dessa empresa, o que foi algo bem mais justo, concorda? O nosso quinto e último caso é o que nos traz os maiores valores de indenização. Mas antes de te falar sobre isso, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para ficar aí sempre por dentro dos seus direitos. O nosso quinto caso envolve uma ex-funcionária do Hospital das Clínicas de Passo Fundo que sofreu um acidente de trajeto, ficou afastada pelo INSS por mais ou menos 60 dias pelo benefício comum e foi desligada no dia seguinte ao que voltou do trabalho. Esse processo não tentou responsabilizar a empresa pelo acidente, até porque foi um acidente de trajeto, mas cobrou diversas indenizações da empresa pela dispensa discriminatória que a funcionária sofreu. Ela apresentou provas que mostravam que a empresa já tinha esse hábito de demitir funcionários que estão voltando do INSS e isso pesou muito contra a empresa. No final, ela pediu várias indenizações que somavam mais de R$68 mil. Aqui a empresa também se defendeu e o processo passou por todas as etapas que a gente já conhece, até chegar na sentença,
quando o juiz deu ganho de causa parcial à autora, condenando a empresa a pagar R$25 mil. Aqui a gente tem um caso um pouquinho diferente, porque o juiz até entendeu que a funcionária tinha algum direito, mas não deu tudo o que ela pediu no começo. E aí, por conta disso, tanto a empresa quanto a funcionária apresentaram recurso, e no TRT essa condenação foi para R$30 mil. Essa foi a última decisão do caso. Nem a empresa, nem a funcionária recorreram. Tá vendo só como não é impossível ganhar um processo contra a empresa nesses casos? Se você tiver as provas certas e com a ajuda de um bom advogado, você tem sim grandes chances de conseguir. Hoje eu te mostrei 5 casos de funcionários que conseguiram indenizações na justiça contra a empresa que demitiu de forma discriminatória, em vários cenários diferentes. Como deve ter dado para perceber, a grande chave para essas ações darem certo está nas provas que você tem e em como seu advogado vai usar essas provas. Por isso é muito importante que você seja organizado, guarde tudo o que você tem contra a empresa e procure um advogado especialista nesse tipo de causa. Fuja dos advogados generalistas, daqueles lá que fazem de tudo. Relacionar a discriminação ao trabalho é uma tarefa que demanda um estudo aprofundado e específico. Não adianta ter apenas o conhecimento jurídico, porque isso tudo dá muito trabalho. Não são todos os advogados que estão dispostos a se aprofundar nesses assuntos. E se você nunca contratou um advogado e está com dúvidas de como fazer isso, confere depois esse vídeo aqui. Eu também vou deixar aqui do outro lado essa playlist sobre dispensa discriminatória, que pode te ajudar muito. Obrigada por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.